Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, porém, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Que Deus possa nos abençoar com a leitura, o entendimento da sua palavra. Gênesis capítulo 4, iniciamos do verso 1 até o verso 16. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, especialmente Deus criou o homem, e Deus criou, depois deixou-nos, o manual para nos dizer quem é o homem. Capítulo 1 de Gênesis, Deus cria todas as coisas que vão estar ao redor dos homens, para orientar os homens, A gente, quando olha para o céu, a gente sabe, está noite, daqui a pouco está na hora de dormir. Quando vai amanhecendo, como hoje, eu vi a luz, chegando pela manhã, acordei muito cedo, ainda escuro, aí você já sabe, já deve ser aí por volta de umas 6 horas, E tantas outras coisas Deus criou, para que o homem se orientasse por elas, e pôs o homem dentro desse contexto criado por Deus, e fez com que o homem interagisse, permitindo ao homem trabalhar, cuidar, proteger, cultivar, a terra. Depois Deus deu ao homem uma companheira, uma mulher. Deus criou-nos seres sociáveis, seres comunitários. Nós fomos criados para viver em comunidade. E aí estamos nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, e depois o 3º capítulo quando a Bíblia relata como o mal entrou na humanidade. Ele já existia, o mal, estava na serpente, mas agora ele passa a ser experiência humana. Esses 3 primeiros capítulos da Bíblia, eles são importantes
porque eles coordenam todo o restante do que a Bíblia vai dizer. Está tudo aqui nesses 3 primeiros capítulos. Quem criou todas as coisas, quem criou o homem, para que criou o homem e qual é o problema do homem. Ao mesmo tempo, no capítulo 3, aponta para, como se fosse ali um um primeiro evangelho, a solução para o grande problema do homem, como está aí no verso 15 do capítulo 3, quando o Senhor se dirige à serpente, que é Satanás, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde que o homem pecou, o homem passou a ter problemas, mas Deus providenciou cuidado. Deus não exterminou, com a humanidade, apenas Deus impôs limites, como a gente vê aí no capítulo 3, versículo 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. E aí Deus lança o homem para fora do jardim, diz o verso 23, verso 24, expulsa o homem, que colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem passou a ser aqui alguém que vai ter de experimentar a morte. E isso foi um cuidado de Deus, para que o homem não vivesse eternamente selado no pecado. Quando nós morremos, nós temos a oportunidade da ressurreição dentre os mortos. Cuidado de Deus até quando nos permite passar pela morte, até porque pela morte passaria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e pela morte dele é que nós temos vida. E o capítulo 4 continua mostrando até o capítulo 11 do livro de Gênesis o quanto o homem é capaz, até onde o homem é capaz de chegar com o pecado, o que o pecado é capaz de fazer com uma pessoa. E nós precisamos nos debruçar sempre, meus irmãos, diante da palavra de Deus, porque ela diz exatamente qual é o problema do homem. E é interessante, eu gostaria de me ater especialmente nessa noite, nessa história do Caim, já no capítulo 4, a gente vê o primeiro homicídio que ocorre entre 2 irmãos. Não que o desejo de morte, não que o desejo de matar já não estivesse expresso. A gente percebe isso no capítulo 3, quando Deus vai ao encontro do homem e pergunta ao homem: por que você se escondeu, o que está acontecendo? Ele acusa a mulher, ele culpa a mulher de ter lhe dado o fruto da árvore que eles não poderiam comer, que o homem sabia que não poderia comer. E como Deus falou: olha, no dia que você comer você vai morrer, na verdade ele está dizendo ali: olha, é ela que tem que morrer. Então, esse é o desejo que já nasce no coração do homem, porque o pecado gera morte. Não pense você, não pense eu que nós somos diferentes disso. Por isso que lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, Jesus vai dizer que aquele que odeia seu irmão, o mata, já o matou. Talvez as nossas convenções, a covardia não nos permita efetuar, mas muitas vezes o que nós estamos desejando para o outro é a morte, e isso é consequência do pecado. O pecado é um problema central na Bíblia, portanto é um problema central na vida das pessoas. Não podemos dar nomes criativos a problemas que a Bíblia está chamando. Isso é pecado. E aqui eu gostaria de destacar nessa experiência do Caim, não somente o fato dele ter matado ao seu irmão, mas esse processo pecaminoso expresso por meio das suas emoções. E o que fazer, queridos, quando nós estamos emocionalmente
instáveis. Quem é que não passa por instabilidade emocional, né? Essa semana mesmo, ouvindo alguma reportagem, alguém disse que o Brasil, eu não tenho como averiguar isso, mas já ouvi de mais de uma fonte, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas a gente vê também em outros países algumas questões, né, do ponto de vista das emoções, que refletem que o mundo todo passa, né, por essa grande dificuldade que é o saber lidar com a sua alma, com o seu interior. Lá naqueles países nórdicos, né, é onde mais a gente vê incidência de pessoas que se suicidam e a depressão. Na Ásia também, no Japão, certa ocasião eu li um livro que diz que você encontra em livrarias manuais de como você se suicidar, métodos de suicídio, né? Tem livros que ensinam isso, né? Isso lá no Japão. E isso tudo, meus irmãos, demonstra essa incapacidade do homem de saber lidar com as suas emoções. O que fazer quando a gente está emocionalmente instável? Quero o caso aqui do Caim. Eu acho interessante, meus irmãos, que a Bíblia é o livro que fala das emoções. Já repararam? Imediatamente após o homem pecar, a primeira afecção, o primeiro sinal de que havia uma dificuldade emocional no homem está no verso 10 do capítulo 3. Nesse diálogo do homem com Deus, ele diz: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive o quê? Medo. Medo incomoda, né, queridos? Medo. A Bíblia fala de medo logo no capítulo 3. Aqui no capítulo 4 ela vai falar de ira. Verso 5 diz: irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o quê? O semblante. Agora, vocês sabiam, queridos, que essas duas emoções são as que mais acometem as pessoas? Na maioria das vezes, aquilo que vai causar transtornos emocionais em você é o medo. E o medo tem um espectro enorme, né? Começa com um certo receio e pode chegar ao pânico, ao terror, né? Ansiedade está aí nesse meio, né? Por isso que a Bíblia, uma das palavras que mais a gente ouve, vê escrito na palavra de Deus, Deus falando com o homem, é o que? Não temais. Mas a ira também. A ira também. Tem muitas pessoas que estão iradas e dão outro nome para essas coisas, né? Mas o que está ali dentro do coração delas é ira. E eu gostaria de tratar dessas instabilidades emocionais do ponto de vista aqui do texto que a gente leu, que é a ira do Caim, né? A gente percebe aqui que o problema de Caim não é um problema somente dele, porque a Bíblia aqui, ao relatar essa história do Caim e descrever de forma tão detalhada, está, meus irmãos, aqui demonstrando que o homem é. Sem o pecado, o homem, por exemplo, olha para a mulher, ele está alegre, afinal, está satisfeito, está pleno, está ali contente, mas agora tive medo, agora ele demonstra aversão. E aí os dois filhos, né, os dois primeiros filhos, provavelmente Caim e Abel, já refletem, demonstram um problema que está dentro de casa, esses problemas que invadem a nossa alma, que invadem o nosso coração, invadem os nossos relacionamentos, né? E o problema de muita gente pode ser a ira. E, meus irmãos, esse texto está dizendo aqui, a ira é um problema sério, precisa ser tratado. Algumas pessoas falam comigo, né, muito objetivamente, e eu vejo nisso uma coisa boa. Pastor, eu sou muito irado, sou muito irada. Tem gente que não admite isso, mas é. E a Bíblia demonstra aqui
que o Caim, apesar ali de estar com um semblante caído, né, diz no verso 5 e o 6, se você olha para o Caim com aquela carinha triste, você fala, coitado do Caim, o que está acontecendo com você? Às vezes a gente vê um filho triste, né? E pode estar, a tristeza dele pode ser uma tristeza proveniente de algum sofrimento, de alguma aflição, mas pode ser por causa de ira também. E a ira é um problema sério. Ela traz consequências seríssimas, a Bíblia está dizendo aqui. Pode repercutir mal em você e no outro. E é preciso investigar a causa dessa ira. E não podemos nos enganar com aquele jeitinho caído, tristinho, coitadinho, por que você está assim? Davi, no Salmo 37, ele orienta, já preguei algumas vezes sobre esse salmo aqui, para a gente tomar cuidado com os malfeitores, né? Está cheio de malfeitor aí, tem um monte de gente prosperando, fazendo maldade, fazendo bobagem. Isso cria em você uma indignação, mas pode criar em você também sentimentos, emoções pecaminosas. Aí a pessoa está fazendo as bobagens dela lá, e você, porque está dando muita atenção a isso, está se deixando afetar pelo que essas pessoas estão fazendo, você também pode estar sendo afetado por um pecado. Por isso que no verso 8, Davi vai dizer no Salmo 37, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E por que Caim voltou-se contra o seu irmão? É uma pergunta que a gente tem que fazer a esse texto aqui. Por quê? Qual o motivo? O que o Abel fez com ele? Ele olhou para os dois foram oferecer uma oferta, Deus aceitou a de Abel e não aceitou a de Caim. Aí Caim o quê? Diz o texto bíblico, versículo 5, irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Mas a pergunta é, por que Caim voltou-se contra o seu irmão? O que o Abel fez com o Caim? Você faz perguntas a você mesmo para tentar entender e interpretar por que você está sentindo o que sente? Deus está perguntando para o Caim. Às vezes nós nos submetemos a qualquer sentimento, ele domina a gente, dorme com a gente na cama, a gente acorda com ele e a gente não pergunta, por quê? A gente se submete, deixa aquilo ficar acontecendo como se fosse a coisa mais natural do mundo, e pode ser um problema que está instalado no nosso coração. O que o Abel fez com Caim? Perguntas assim, meus irmãos, podem revelar verdades, mas podem revelar também mentiras que estão fundamentando o que você está sentindo. E a gente não pode deixar, e no caso aqui, a ira tomar conta, porque ela pode repercutir, vai repercutir muito mal. Se eu perguntasse para o Caim, o que o Abel te fez? O que ele ia responder? Era verdade ou mentira? Abel não fez nada, mas ele tinha alguma coisa contra o Abel. Você tem alguma coisa contra alguém? Tem alguém que te incomoda, que te perturba, que te ira? Se você olha a pessoa fazer qualquer coisa, a pessoa está lavando a louça, você fica com raiva dela. A pessoa está dirigindo o cântico, você fica com raiva. A pessoa está pregando, você fica com raiva. A pessoa abriu a porta, fechou a porta, mexeu, não mexeu, e você está com raiva da pessoa? Você tem que se perguntar. Ou você vai se deixar dominar? O Caim se viu afetado pelo irmão, mas o que o irmão fez? Uma pergunta, e com respostas honestas, responderiam isso, não é? E olha, meus irmãos, às vezes nós nos sentimos afetados, mas isso não necessariamente significa que o problema é do outro. O problema era do Abel? O Abel estava perturbando o Caim, mas o Abel fez alguma coisa? Quem estava produzindo tudo aquilo no seu coração? Era ele próprio. Então, pondere, considere
que muitas vezes aquela pessoa que você mirou, que você está ali de olho nela, pode não ter nada a ver com o que está dentro do seu coração. É um problema que você tem que resolver, você e Deus. Talvez ele tenha aprendido isso com o pai, né? A mulher que tu me deste, tive medo, sai jogando a culpa nos outros, né? A culpa é dela. O problema da minha ira é o Caim, então é o Abel, eu vou acabar com a raça dele, eu resolvo o meu problema. Às vezes a gente pensa que é assim. Você mira em alguém, mas nem se pergunta: será que aquela pessoa realmente é a causa do teu problema? Então, meu querido, cuidado. Quando a vida de alguém está te incomodando, cuidado. Se a vida de alguém está te incomodando, Davi diz isso, né? Você está vendo a pessoa prosperar, o ímpio prosperar, ali era o ímpio. Cuidado, porque você fica olhando muito para essa pessoa, ela fica te afetando, mas ela não tem nada a ver com você. Às vezes nem te conhece, mas você fica ali. Vocês já viram com debate político hoje? Né? Já viu? Você ficar na televisão assistindo programa jornalístico, comentário político, quem é Dilma, Temer, Lula, Bolsonaro, você já viu? A pessoa sai dali já com a vontade de dar uma espadada em alguém, já viram? Você vê que se você ficar caindo naquilo ali, aí você pergunta se algum desses entes aí, desses personagens aí da nossa política, está muito preocupado com você, às vezes até usa você e afeta o seu coração, e você sai ali indignado, fica com raiva, eu vou fazer, vai lá. Isso está fazendo bem a quem, queridos? Às vezes faz um mal terrível para a gente, não é? A vida do outro está te incomodando? Então cuidado, você fica ali naquela torcida, tomara que caia, tomara que escorregue, agora vai chegar a vez dele. Muitas vezes nós estamos sendo arrastados, queridos, para isso, porque o nosso coração gosta disso, né? O Abel não fez nada, mas ainda assim o Caim se viu o quê? Afetado. O problema não era o Abel, o problema estava no próprio Caim. E o texto mostra claramente, certo? Porque é Deus quem está diagnosticando aqui o problema. Deus começa essa conversa com o Caim, né? Texto bíblico diz no verso 5: irou-se, pois, sobremaneira quem? Caim. E descaiu-lhe o quê? O semblante. E aí Deus chega para o Caim e diz o quê? Verso 6: porque andas o quê? Irado. Que pergunta bonita essa de Deus, né? Por que você sente o que você sente? Por quê? Vamos lá, Caim, vamos resolver essa questão aí. Por que você está sentindo isso aí? O que mais que Deus diz para ele? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus aqui está dizendo para o Caim o seguinte: o problema é você. É você quem tem que resolver o seu próprio problema, proceder bem, não é o teu irmão. Deus nem cita o Abel aqui. Você, o problema é você. Quando Deus procura, queridos, tratar conosco, Ele trata sempre, sempre com verdade. Nem que para isso a verdade que Ele vai declarar nos incomode, né? Deus, Ele faz o diagnóstico. A causa da sua afetação, Caim, é a sua ira, está aí dentro do seu coração, sua inveja, você está ali que causou isso, sua vaidade, não quero ser rejeitado, não quero ser preterido, vários sentimentos, né, e principalmente egoísticos, justificam uma pessoa às vezes estar irada. Às vezes são vaidades que fazem com que a pessoa fique irada com o outro, porque o outro foi bem sucedido, né? O fato de Abel ter sido aceito por Deus foi culpa dele? Foi culpa de Deus? Foi culpa de Abel? O problema não está aí.
Às vezes eu vejo umas discussões, né? Qual foi o problema? É porque a oferta do Caim foi de cereal, da terra, e a do Abel ele matou, derramou sangue. Fazem umas analogias, umas interpretações tão criativas. Mas onde que isso está aqui nesse texto? Em algum lugar na Bíblia está dizendo isso. Vocês já ouviram a interpretação? Já pensei até de ler. Mas a Bíblia não está dizendo nada disso aqui. A Bíblia não está discutindo aqui a qualidade da oferta. Se foi de carne, tinha sangue ou não tinha sangue, ou se foi do produto da terra, do campo, não fala isso. O máximo que a Bíblia diz está lá em Hebreus, capítulo 4. E é por aqui que capítulo 11, verso 4. Quando começa a falar desses homens da fé, esses exemplos da fé, diz o verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o quê? Aí foi melhor. Agora não disse porque ele deu carne e o outro deu cebola, tomate. Não fala nada disso. Feijão, arroz, não está falando isso. O que mais diz o texto? Hebreus 11:4. Pelo qual obteve testemunho de ser o quê? Justo. Quando Deus recebeu a oferta do Abel, Deus viu fé. Quando Deus recebeu a oferta do Abel, ele viu justiça. Não é isso que está aí? Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, porque era justa, porque era proveniente da fé, de confiar em Deus. Ele não estava simplesmente cumprindo o ritual. Agradou a Deus. De Caim não agradou. E por inferência nós podemos pensar que qual é o problema do Caim afinal, não é, queridos? O grande problema do Caim antecede a ira dele, ao relato da ira dele. Se Deus se agradou da oferta do Abel, que era justa e era proveniente da fé, e o autor aos Hebreus vai dizer no verso 6 desse mesmo capítulo 11, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Um problema teológico, um problema de fé, de crença, de confiança em Deus, está provocando um problema emocional nesse homem aqui. Não tem nada a ver com Abel. E a Bíblia está provando que a questão não era somente a ira foi consequência daquilo ali, porque na verdade o Caim não temia a Deus. Entregou alguma coisa lá como oferta, mas sem temor. Isso é provado quando Deus fala com ele, o procura para tratar da questão, alerta. No verso 7 diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Ele não tinha matado o irmão aqui, mas matou, mesmo depois de Deus ter falado com ele. Toma cuidado com isso. O problema de Caim antecede ao fato dele querer matar o irmão, ao fato dele ver a oferta do irmão estar sendo aceita. Ele não temia Deus, ele não considerava a voz de Deus. Isso é um problema sério, queridos, nas nossas vidas, porque muitas vezes o que aflige o nosso coração, o que atormenta a nossa alma, o que angustia, meus irmãos, a nossa mente, o que perturba os nossos pensamentos, é porque nós não estamos diante de Deus como devemos estar, agradando-o com a nossa fé e com a justiça que agrada a Deus. A oferta de Abel era justa.
uma oferta que agradava a Deus, que recebeu a aprovação de Deus, porque foi um ato de fé. O problema de Caim era não temer a Deus. Ele não queria obedecer a Deus. Deus falava com ele, Deus queria tratar com ele. Deus está tratando com você, querido. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. O fato de Deus buscar Abel, tratar com Abel, como fez com Caim, como fez com o pai do Caim, fez com Adão, ele deveria ter levado em conta os alertas, as orientações. O problema dele não era o irmão. Às vezes a tua ira contra alguém é um personagem mentiroso que quer justificar o teu pecado, a sua falta de temor a Deus. É uma grande mentira, para que você se concentre no Abel e satisfaça ali os desejos pecaminosos do teu coração no Abel, quando o seu problema é com Deus. Deus está falando com Abel, com Caim. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Seu problema é ser aceito? É isso realmente que te incomoda? Procede bem, como fez teu irmão, com justiça, para ser aprovado. Mas ao invés disso, de orientar-se pelo cuidado de Deus, o alerta de Deus, ao invés de conter o pecado, a ti cumpre dominá-lo, ele se submeteu ao pecado e não se submeteu à voz de Deus. Agora uma pergunta: o problema dele foi resolvido? Foi? A gente às vezes fica satisfazendo o pecado, né? A gente fica brincando com essas coisas. Aí olha o que ele fez, foi lá e matou o irmão. Fico imaginando essa cena, né? Dissimulada, né? Uma conspiração, levou o irmão, vamos bater um papo ali. Deixa eu ver o que você... Vem aqui ver o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo. Quando o irmão está ali, inocente, ele vai lá e... Puf. Resolveu o problema dele? Resolveu? Olha lá o versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra. O irmão está morto. Resolveu o problema? E da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante. Quem comigo se encontrar, me matará. Resolveu o problema dele? Da ira, do medo, acho que piorou, né? Piorou. Cuidado com as propostas malignas do pecado que surge dentro do nosso coração, que querem te convencer de que você vai resolver o problema se você agir daquela forma e não obedecendo a voz de Deus. Caim não teve mais paz, queridos, teve que fugir. Olha lá como é que Deus o aborda agora no versículo 9. Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Começa mentindo, né? O pecado faz isso, mente, dissimula, meio cínico aqui, né? Meio rebelde. Quem já teve de tratar rebeldia de filho? Filho às vezes não tem umas respostinhas folgadas, não tem? Essas respostinhas aqui, né? Falando com Deus. Versículo 10, Deus está falando: a voz do teu irmão clama da terra para mim. Meus irmãos, tudo que o nosso pecado nos leva a fazer aqui chega lá diante de Deus, e Deus quer justiça. Deus está falando lá com ele o quê? Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Mas a pessoa deixa a porteira aberta. Você pode ter certeza de uma coisa, se você se levantou com o teu irmão, falando mal do teu irmão, qualquer coisa, Deus está ouvindo isso, e Ele reclama porque Ele é justo. Não passa assim, não fica arquivado não, querido.
Não fica. Foi maledicente com o teu irmão, foi injusto, foi bruto, foi dissimulado, tratou com injustiça. Chega lá diante de Deus, olha, a voz do sangue do teu irmão clama da terra quem? A mim. Ele que é o vingador, queridos, é Deus. Se você não resolve o teu problema com você mesmo, você agora vai piorar a situação, porque você vai ter que resolver um problema com Deus. E não brinquemos com isso. Versículo 11: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Eu não sei qual é o meu problema. Eu vivo atormentado, eu vivo sem paz, eu vivo angustiado. Comece a olhar para dentro do seu coração, querido. Comece a tratar com Deus. Antes de ficar dizendo a culpa é de A, de B, de C, do mundo, do imposto, sei lá o que, começa a olhar para a sua vida. É você e Deus. Quando Deus olha para nós, queridos, e vê ali aquela ameaça do pecado, Ele vai ao nosso encontro. Você vai deixar? Você vai deixar? É isso que você quer? Você vai deixar? Você tem uma obrigação. Você tem que dominar. É o seu desejo pecaminoso? Dá prazer para você, mas você tem que dominar. Pastor, como é que eu faço isso? Anda no Espírito. Não é isso que Paulo diz aos Gálatas? Capítulo 5, versículo 16. Para quê? Digo, porém, é bom a gente voltar no contexto anterior, né? Verso 14 do capítulo 5 aos Gálatas diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber o quê? Amarás o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente o quê? Isso era um problema da igreja. A gente está estudando essa epístola aqui às quartas-feiras, vamos chegar lá. Agora o verso 16 diz: digo, porém, o quê? Andai no Espírito e jamais o quê? Satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Reparem o final do verso 17: para que não façais o que porventura seja o quê? Do vosso querer pecaminoso. Porque é a carne. O Espírito não luta contra o que não é pecaminoso, mas contra o querer pecaminoso. Era o que Caim tinha que ter feito. Então o que a gente faz, queridos, quando a gente está emocionalmente instável? Como foi o problema aqui do Caim? O que você pode fazer? Em primeiro lugar, resista à tentação de pôr a culpa no outro. A culpa que é sua. Deus disse para o Caim: se você proceder bem, você vai ser aceito. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quer ver um conselho? Em vez de a gente ficar lamentando, minha vida, meu emprego, meu chefe, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu marido, né? Verso 39: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um o quê? Dos seus próprios pecados. É isso que está em primeiro lugar na sua vida, a sua preocupação. Deus está falando com Caim: se você proceder bem, você vai ser aceito. O problema é você, não é o outro, não. Cuidado, é uma tentação. Porque sabe o que o Caim estava ali no coração dele? Eu vou matar esse cara. Quem é ele? Eu sou o mais velho. Eu vou acabar com a raça dele. É aquilo ali que começou a prosperar no coração dele. E que ele não quis dominar, que ele não quis resistir. Tentação existe, querido. Mas se você quer está sob ameaça,
porque está instável emocionalmente. E instabilidade emocional é um campo fértil de ameaças para você pecar. Você vai fazer bobagem. Primeira coisa que vai vir: a culpa não é sua, é lá do A, do B, do C. Existe isso. Procura tratar, em primeiro lugar, com Deus. Você. Seu problema é você, não é? Ainda que pareça que o outro é quem está te afetando, pode ser que não seja o outro. Segundo lugar, não despreze nunca a orientação de Deus. Deus quer livrar você, né? Admita os sinais. Deus chega para o Caim e fala: Caim, você não está bem. É interessante que a gente mente às vezes bastante na igreja, né, querido? Porque a gente quer dizer socialmente, né, aquela: você está bem? Estou bem. Não, acabou de esculhambar não sei o quê, acabou de ser esculhambado, está triste, está zangado, está com raiva, quer matar, quer morrer. Aí você fala: tudo bem? A pessoa dá um sorriso e diz: tudo bem. Um monte de mentira. Admita os sinais. Tem alguma coisa que está estranha, eu não sei o que é, mas eu estou estranho. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque meu coração me engana. Tua palavra diz isso, eu creio nisso, Senhor. Admita os sinais. Se está mal, tem que resolver o problema. Caim, Deus falou: vem cá, por que está o teu semblante? Você já parou para pensar que você olha para o espelho, está carrancudo, está com olheira, está estranho, está isolado, não quer falar, não quer conversa? Isso não é possível que isso é normal. Um dia você está todo alegre, maravilha, não sei o quê, no outro dia eu estou... Isso não é normal, queridos. Isso não é normal. Você não pode achar que aquilo ali é normal e deixar aquilo ali normalizar na sua vida. Pode ser o pecado que está ali à porta, querendo matar alguém, para trazer consequências sobre a sua vida, maldição sobre a sua vida. Vá resolver o problema com Deus. Você vai ter uma saída própria. Caim escolheu a dele, né? E ela vai parecer justa, porque todos nós temos uma justiça. Senão a gente não discutia, sabia, irmão? Se nós escolhêssemos uma justiça só, a justiça de Deus, a gente não tinha que discutir. É ou não é? Sua justiça é de Deus, a minha também é. Então vamos abraçar. Maravilha. Mas não é. Cada um tem a sua saída para justificar os seus pecados. O do Caim foi: eu tenho que matar esse cara, eu não fui aceito. Olha só, a gente olha para isso aqui e fala: que absurdo, que coisa estranha, o irmão não tinha nada a ver com isso. Coitado do Abel. A gente faz isso, queridos, para fugir das nossas responsabilidades, com as nossas culpas, com as nossas injustiças, com a nossa justiça própria. Sabe o que Deus, quando Deus olha para a nossa justiça, o que Ele vê? Abre em Isaías, capítulo 64, verso 6. Quando Deus olha para os homens justos, clamando por justiça, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É isso que nós somos, queridos. Eu não vou aqui nem descrever o que a Bíblia está dizendo aqui sobre o que seja trapo de imundícia, porque vai escandalizar alguns de vocês. Mas é como a Bíblia diz que é a nossa justiça, como trapo de imundícia. Não presta, é negócio nojento, tem que ir para o lixo. Diante de Deus, essa é a nossa justiça. Não presta. Mas muitas vezes é a que a gente prefere, é a que a gente invoca. Ah, pastor, mas eu estou com a minha consciência tranquila. E daí? Sua consciência é pura, limpa, perfeita? É? Paulo não achava isso.
Olha lá o que ele diz lá, quando ele está se justificando perante a igreja de Corinto, 1 Coríntios 4,4. 1 Coríntios 4,4. Porque nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é quem? É o Senhor. Vocês acham que o Caim, quando foi lá matar o Abel lá, ele foi assim: eu sou mau, eu sou mau, eu sou mau? Não, ele fez aquilo ali como se fosse um ato de justiça. Você está merecendo, você está merecendo. É assim que a gente faz essa nossa justiça aqui, porque eu estou com a minha consciência tranquila. Meus irmãos, o pecado, meus irmãos, ele age de tal maneira no nosso coração, que ele convence a gente que a gente é um monte de anjinho, bonitinho. Sabia? Eu que estou certo. Está todo mundo errado nesse mundo. Eu sou um anjo que estou aqui planando por esse mundo de pecadores, mas eu sou amado. O pecado faz isso. Só que o Paulo está dizendo: minha consciência não me argue, estou tranquilo, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque eu quero a justiça de Deus, aquela justiça do Abel, que agradou a Deus, a justiça da fé do Abel, é essa que eu quero para mim, ainda que por ela eu tenha de sofrer o cuidado, o trato de Deus, a exposição de Deus, porque Deus, quando trata com a gente, Ele expõe a gente, queridos. E em último lugar, além de resistir à tentação, de pôr a culpa no outro, não desprezar, né, a orientação de Deus, admitir os sinais, tem coisa estranha acontecendo, né, não querer a sua própria justiça, né, resistir a essa tentação da justiça própria, que diante de Deus não significa nada. Busque conserto. O que Deus está dizendo aí? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Você quer ser aceito mesmo por Deus? Faça a oferta de Abel. Faça com que todos os teus atos, teus pensamentos, todas as suas emoções se submetam à fé bíblica. É o que a Bíblia manda você fazer. Faça. Vai te custar alguma coisa às vezes? Vai. Mas se submeta à fé bíblica, a justiça de Deus. É essa que Deus aprova. É essa que agrada a Deus. É essa que nos aproxima de Deus e nos torna, meus irmãos, como está em Hebreus 11:6, pessoas que vão receber o favor de Deus, o galardão de Deus, a recompensa de Deus. Resista. Instabilidade emocional, meus queridos, se trata com a palavra de Deus, se trata diante de Deus, colocando o seu coração diante de Deus, deixando Deus expor você, né? Sempre vai ter alguém do teu lado para você colocar a culpa. Fuja disso. Sempre vai ter alguém para você, como é que se diz? Descarregar sua raiva, sua ira, mas isso vai se voltar contra você, porque Deus vinga o mal que nós fazemos, que é provocado pela nossa ira, que nós não dominamos. A Bíblia falou no capítulo 3 de um problema emocional chamado medo. Já no capítulo 4 ela fala: toma cuidado com a ira, isso não vai acabar bem. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar, porque vai ter consequência, queridos. Se você não resistir à tentação de colocar a culpa no outro, de resistir à orientação de Deus, de não admitir que você está mal, e sinais estão apontando para isso, de que você está buscando resolver o seu problema do seu jeito e está desprezando o conserto de Deus. Proceder bem, que agrada a Deus.